Direto para Vila Belmiro com as informações de Santos e Bahia, que jogam logo mais às 7h15 da noite. Boa noite, Jonas! Oi, Michele, muito boa noite a você, Celso Cardoso, mestre Alberto Helena, todo mundo que está ligado no Gazeta Esportiva. É isso, falamos ao vivo do Estádio Urbano Caldeira, Vila Belmiro, que 7h15 da noite recebe Santos e Bahia, duelo pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Santos vem de um empate contra o Corinthians na Arena de Itaquera no último fim de semana, 0-0, aquele joguinho xoxo, e hoje tem uma missão importante aqui na Vila, onde o time venceu as últimas 3 partidas que disputou, né? O Santos venceu o CSA, venceu o Palmeiras, venceu o Ceará aqui na Vila nas 3 últimas atuações no Estádio Urbano Caldeira, e hoje tem uma missão importante por conta desse momento conturbado de Campeonato Brasileiro. Claro que o Flamengo é líder isolado com 67 pontos e ainda joga hoje, mas o Palmeiras se isolou na 2ª colocação depois de vencer o São Paulo ontem com 60 pontos, e o Santos é o 3º com 52. Então hoje uma vitória seria de extrema importância para o Peixe encostar no rival alviverde e até mesmo se distanciar do São Paulo, que hoje é 4º colocado com 49 pontos. Neste momento, apenas 3 pontinhos a menos que o time da Baixada Santista. Do outro lado, o Bahia de Roger Machado, 9º colocado do Campeonato Brasileiro, sonhando ainda com uma vaga na Libertadores, já viveu bons momentos nesse campeonato, mas vem de um período de bastante oscilação. O Bahia, que no último fim de semana, jogando na Fonte Nova, perdeu para o Internacional, acabou deixando o campo diante de vaias dos próprios torcedores. A equipe vem atuando de forma bastante irregular quando joga em Salvador, mas tem um retrospecto bastante favorável fora de casa. Tanto é que dos últimos 6 jogos longe de Salvador, o Bahia venceu 4, então é bom o Santos se cuidar. No primeiro turno em Salvador, deu Peixe 1-0 com gol do Carlos Sanches, e o uruguaio, aliás, será uma das novidades da escalação do Santos, que acabou de sair aqui na Vila Belmiro. O Santos escalado com Carlos Sanches, que para surpresa de muitos ficou no banco de reservas por opção do técnico Jorge Sampaoli no clássico contra o Corinthians, mas hoje volta para o time. Peixe escalado com Everson no gol, Pará, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e Jorge, meio campo com Alisson, Evandro e o Carlos Sanches, e uma linha ofensiva com o Marinho pelo lado direito, o Soteldo pelo lado esquerdo e o Eduardo Sacha no comando do ataque santista. O Bahia também já escalado aqui para essa partida na Vila, com o goleiro Douglas no gol, Nino Paraíba, Lucas Fonseca e Juninho no miolo de zaga, e o Moisés, lateral esquerdo, que volta à equipe do Bahia, ele que estava fora de combate nos últimos jogos. Gregory, Flávio e João Pedro no meio-campo, Arthur, Elton e o Gilberto, carinhosamente chamado de Gibagol pelos torcedores do Bahia, o artilheiro do time nesse Campeonato Brasileiro, com 11 gols marcados, equipes já escaladas, portanto, aqui no Urbano Caldeira. 7h15, daqui a exata 1 hora a bola rola, e daqui a pouco a gente volta aqui da Vila Belmiro com o repórter Lucas Mussetti, setorista, sabe tudo do Santos, para repercutir um momento conturbado, né? Principalmente do lado político do clube. Ontem uma entrevista coletiva bastante forte do gerente de futebol, Paulo Autuori. Daqui a pouco a gente volta com o Lucas Mussetti ao vivo da Vila Belmiro. Combinado, Michele? Obrigada, Jonas. Jonas Campos, mas que é Mussetti também no nome. São irmãos. São não, ele disse que não são parentes não, mas têm o mesmo sobrenome. Daqui a pouquinho, então, mais informações com o Lucas Mussetti. E aí, o que a gente pode falar desse jogo? Então, a propósito do assunto que vai trazer o Mussetti, ontem eu até fiz uma interpretação, acho que não correta, do que disse o Paulo Autuori, que por um momento eu achei que estava mais dirigido ao São Paulo, como diria o mestre. Mas no fundo ele diria a regra do bom conhecimento, da ortografia e da maneira de se pronunciar. Sim, claro, eu entendo. Mas ele se referia, né, a ele também. Tamanho desacordo com a diretoria santista. Dele não está satisfeito a ponto de querer sair. Sobre o jogo, Santos e Bahia vai ser um jogo agradável de se ver, pela maneira das duas equipes jogarem. O Bahia em casa tem jogado mal, tem perdido jogos, mas fora de casa costuma se dar bem. E o Santos a gente conhece, para mim, depois do Flamengo, é o time mais gostoso de se ver jogar. Né? Então, e precisa da vitória para consolidar essa vaga na Libertadores no ano que vem, sem ter que passar pelaquela fase eliminatória. O Santos já foi o time mais gostoso de se ver. É verdade, ultimamente não está sendo. Por quê? Primeiro, começou aquela bobagem três dos zagueiros. Imaginava. Aí o Santos começou a perder aquela fluência que tinha.
E agora, pelo menos sem os 3 zagueiros, mas insiste comparar no lugar do Vitor Ferraz, que é, na minha modestíssima opinião, é o melhor lateral direito do Brasil. O Vitor Ferraz. O Vitor Ferraz. Mas ele está apaixonado pelo Pará. Convocado. Agora ele apaixonou pelo Pará, vai o Pará. Mas o Vitor Ferraz é melhor. E esse Evandro, que não joga nada. Vai estar com 30 e tantos anos, não sei onde é que for desencavar esse jogador. Ele mal toca na bola o jogo inteiro e continua titular absoluto. A volta do Sanches é importante. E a presença do Marinho na direita é muito mais importante, porque é um jogador com uma facilidade de drible incrível. A propósito, se eu puder me estender um pouquinho... Por favor, mestre. É sempre um prazer ouvi-lo. É o seguinte, esse rapaz, ele dribla com uma facilidade, ele cria espaço, Marinho, com uma facilidade incrível. Mas na hora de concluir a jogada, erra. Cruzamento, chute a gol, de vez em quando acerta, mas a maioria já. Aí é que entra a figura do treinador. De ensinar. Aquele cara que tem competência e facilidade para ensinar o cara a resolver essa questão. Você pega o Telê, isso que eu ia falar. Ensinar o jogador. Gente, hoje em dia o treinador não ensina mais nada. Ele faz o plano tático ensina, e tipo. Não ensina por várias razões. Tipo Primeiro, como não bater. Sabe. Segundo, que a grande maioria foi zagueirão, claro. Então, e outros são teóricos. Gente, olha, o que o mestre está falando aí me remete a outro mestre. Eu fazia cobertura no São Paulo. Terminava o treino, ele ficava até escurecer. Com o Cafu, com todo mundo. É assim que bate. Ele ia lá, mostrava a bola. E ele fez com que jogadores, que ninguém dava nada por eles, se tornassem craques. Olha, eu posso citar inúmeros. André, Vitor, o próprio Cafu, Júnior Baiano, que no Flamengo era um jogador que só dava cotovelada, pontapé. Bom, simples assim. É o seguinte, quem agora sabe. A gente vai voltar lá para a Vila Belmiro para conversar com o repórter Lucas Mussetti. Ele traz para a gente como que foi a repercussão da entrevista que o Paulo Autuori deu ontem lá na Vila. Boa noite, Mussetti. Boa noite, Michele, amigo ligado no Gazeta Esportiva. Foi mais uma coletiva quente de Paulo Autuori. Ele que geralmente, quando tem uma polêmica, um assunto que está pegando fogo, ele chama a coletiva para conversar com jornalistas, esclarecer alguns assuntos, mas ele acaba falando de vários. A coletiva teve quase 40 minutos. O assunto principal é que saíram em alguns veículos de imprensa que o Santos teria retirado a multa rescisória de Sampaoli, que é de 10 milhões, e aí facilitaria a saída dele no final do ano, já que o contrato termina só em dezembro de 2020. O Autuori negou esse assunto, essa notícia que saiu em alguns veículos, repercutiu em redes sociais e falou de vários outros. O assunto principal que eu acho que é legal destacar é a reclamação sobre o fogo amigo que existe no Santos. O Santos está passando por um processo de profissionalização, vários profissionais de mercado estão chegando além do Autuori, e o Autuori está preocupado porque a diretoria acaba sendo um pouquinho bairrista, tentando tomar decisões que nem eram antes, decisões baseadas na paixão, em torcedores. Porque o Santos tem um comitê de gestão com presidente, vice e 7 gestores. E eles tomavam as decisões. Agora, com o Autuori e a nova equipe do departamento de futebol, são eles quem decidem. É o Autuori quem dá a palavra final. E isso está gerando algum descontentamento na diretoria do Santos. Esse é o problema, ele está reclamando desse fogo amigo e que se isso continuar, ele vai sair e a equipe que ele trouxe também. Mussetti, muito bem, muito obrigada aí por todas as informações. Esse é o nosso setorista lá de Santos, Lucas Mussetti, trazendo todas as informações e bastidores, hein? Ninguém sabe como ele. E antes de você chamar o clássico, né? Dá para entender por essas e outras, por que o Santos não consegue evoluir. E as pessoas que ficam no cargo de gerente de futebol, o William foi embora. Pra que contrata se não é pro cara decidir? É um fantoche? Aquela coisa toda. O caso do Santos é muito mais antigo. Está enterrado nas entranhas do clube, porque é um grande período do Pelé, do time do Pelé. O Santos ganhava tudo, dava espetáculo. Vocês não imaginam, tinha uma barbearia lá no Santos que o pessoal, a cartolagem e o pessoal que fica lá
cornetando, eles frequentavam. Mas o que cornetavam o Santos tudo é um se decidia na absurdo. barbearia. Tudo igual na Moca, é tudo na pizzaria. Eu me lembro quando eu estava aqui no Mesa Redonda, veio aqui o Álvaro, o falecido presidente, né, o Luiz Álvaro. Luiz Álvaro, eu gostava Eles dele. demitiram o Adilson Batista porque uma padaria colocou uma faixa protestando contra o técnico. É a força da torcida das padarias.